pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Fernanda Camilo e hoje eu quero compartilhar com vocês a história de uma mulher que ela aprendeu a empreender do nada, sabe, gente? Ela aprendeu a fazer com as próprias mãos aquilo que ela precisava fazer. E hoje eu quero trazer essa reflexão para nós de ânimo, de motivação. A história dessa mulher, ela começa na Bíblia Sagrada, no segundo livro de Reis, no capítulo 4, a partir do primeiro versículo, começa nos contando a palavra de Deus, que essa mulher viúva tinha 2 filhos e ela devia muito, devido, quem sabe, o seu esposo seria o que mantinha financeiramente aquela casa, e agora ela se torna uma mulher viúva e apenas com 2 filhos. E em meio a essa dificuldade, dívidas, os seus credores vêm e levam os seus filhos como forma de pagamento. E essa mulher, ela é envolvida por um grande desespero, que é normal, é natural, né? Pensamos bem, alguém levar os nossos filhos como forma de pagamento. E aquela mulher, em meio àquele desespero, ela vai procurar uma ajuda. E ela chega até um homem de Deus, um profeta chamado Eliseu. E ela diz toda a sua história para o profeta. E o profeta olha para ela e diz: o que hei de eu fazer? Talvez o profeta olhe e diz: não posso ajudar, na mentalidade dele, diante dessa resposta dele. E segundos depois, ele já pergunta para ela novamente: o que é que você tem na sua casa? E ela diz: a tua serva não tem nada. Foi a primeira resposta que veio à boca daquela mulher. Aos olhos dela, ela não tinha nada para fazer, para salvar a sua casa, salvar os seus filhos, para poder pagar as suas dívidas. Mas rapidamente ela já responde uma outra coisa. A tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. De repente, aparece algo na casa daquela mulher, uma botija de azeite. O que eu quero trazer hoje para nós, analisando a história dessa mulher e analisando a nossa história, hoje eu quero te fazer uma pergunta: o que é que você tem na sua casa? Talvez a nossa história seja semelhante à história dessa mulher. Talvez nós estamos passando por uma situação muito difícil, principalmente financeira, que nos dias de hoje tem abatido muitas famílias, muitas pessoas, e talvez nós olhamos para um lado, para o outro, e nós dizemos: eu não tenho nada na minha casa. Mas hoje, através dessa palavra, eu quero que você comece a pensar, porque eu acredito que aquela mulher, ela parou um pouquinho e ela se lembrou: eu tenho alguma coisa na minha casa, uma botija de azeite, talvez insignificante diante do problema, mas aí eu quero convidar você a pensar: o que é que você tem na sua casa? O que é que você tem na sua vida? Talvez você diga para mim: eu não tenho nada, na minha casa não tem nada, eu cheguei numa situação que acabou. Mas eu quero que você pare um pouco e comece a analisar o que você tem. Primeiramente, hoje, eu acredito que você tenha saúde. A maioria das pessoas tem saúde, muitas têm problemas, mas a maioria tem saúde. E quando você começa a analisar mais, você vai começar a achar coisas que você teria na sua casa. Quem sabe aí uns pedacinhos de pano, quem sabe aí um pouquinho de alimento, você tem R$ 10 na sua carteira. E o que eu quero trazer para você hoje é que aquele profeta, ele diz: vai e pede para os seus vizinhos vasos emprestados e não pouco. E aquela mulher foi e obedeceu. Ela pegou aqueles vasos, ela entrou na sua casa e ela começou a despejar aquele pouco de azeite que ela tinha. Ela começa a despejar nos vasos vazios. E as mãos de Deus, que é milagrosa, começa a multiplicar a partir do pouco, a partir do que ela achava que era nada, porque era tão pouco que era insignificante para aquela mulher. O que eu quero trazer através
desse vídeo, dessa palavra, é que você para de olhar um pouco para as coisas que você não tem, para a grandeza das coisas que você ainda não possui. Talvez você olha, eu não tenho o que a fulana tem, o que o fulano tem, eu não tenho nada, eu não sou ninguém. Pelo contrário, você tem força, você tem vida. Talvez você tenha uma agulha na sua casa, talvez você tenha alguma coisa na sua geladeira que você precisa começar a pensar para começar a multiplicar. Diante daquela palavra, aquela mulher teve uma atitude. O que nos falta, muitas vezes, é tomar uma atitude diante do problema para não deixar a nossa casa desmoronar. Quando eu comecei a bordar, eu tinha os meus serviços de casa, mas o meu desejo imenso era trabalhar para poder ter dinheiro para ajudar o meu esposo. E eu ficava me perguntando, meu Deus, o que eu posso fazer? Eu não tenho nada para fazer, eu não sei fazer nada. Eu tenho um filho pequeno, não posso sair para trabalhar. E quando eu estava sentada, eu olhei para o meu rack e eu vi uma lembrancinha de igreja que eu ganhei na igreja, com uma toalhinha que formava uma flor, um cabinho. Ainda estava no plástico, eu abri e eu vi aquela toalhinha e eu lembrei que eu tinha aprendido a bordar. E eu só tinha uma toalhinha em casa que estava bordada. Eu não tinha revista, eu não tinha vídeos, eu não tinha nada ao meu alcance. Isso foi no finalzinho de 2019. E eu comecei a fazer aquele bordado. Eu comecei a bordar aquela toalhinha. Como é que eu comecei se eu não tinha dinheiro? Porque às vezes, gente, é inacreditável, mas às vezes existem pessoas que não têm um real no bolso. Nós falamos porque já passamos por situação, às vezes passamos atualmente, que você olha na sua carteira não tem nada. O que eu tinha na minha casa? Eu tinha leite, eu tinha suco, eu bati no liquidificador, eu fiz o juju, o famoso geladinho, o sacolé. Eu fiz e comecei a vender a R$1. E quando eu vendi, eu pegava o dinheiro e eu comprei as fitas. E a primeira pessoa que eu ofereci foi para minha mãe. A minha mãe foi a primeira pessoa a comprar aquela toalhinha para dar de presente. E eu fui girando, multiplicando. E multiplicando esse dinheiro, não que eu fiquei rica, mas eu comecei a pagar uma água, a pagar uma luz, a fazer o que eu tanto desejava, que era ajudar o meu esposo. Então, o que eu quero trazer para vocês é que às vezes você tem muito a oferecer. Às vezes você tem muito guardado na sua vida, muita coisa que você aprendeu. Não precisa ser necessariamente um bordado, mas às vezes você cozinha bem, você cuida bem de criança, você faxina uma casa muito bem. Às vezes você tem facilidade para fazer tantas coisas com as mãos para trabalhar. Então hoje, ao invés de você ficar envolvido em tanta ansiedade, porque a ansiedade ela te angustia muito, te faz sofrer demais pelas incertezas e você não consegue sair do lugar. Aquela mulher, ela já começou tendo uma atitude quando ela levantou e foi procurar ajuda. Ela não esperou ver tudo acabar e ficar sem seus filhos, chorando suas misérias, porque isso, gente, não vai salvar a nossa vida. A gente ficar perdido, parado, ser travado, sem uma atitude, não vai salvar os nossos filhos, a nossa casa. Aquela mulher teve já uma atitude quando ela levantou e foi falar com o profeta. E diante daquela instrução, ela obedeceu. E ela teve mais atitude, que foi acreditar. As coisas não acontecem com facilidade na nossa vida. Não porque Deus seja mau, mas porque Deus, em meio às dificuldades, Ele quer revelar para nós o potencial que Ele nos deu de lutar e de vencer. Deus quer que a gente pare um pouco de ficar olhando para o que os outros têm, para o que os outros já possuíram, alcançaram, e que nós possamos lutar e alcançar também. E às vezes a gente tira os olhos, eu não sou nada, eu não tenho nada. Deus te capacitou com sabedoria, Deus te capacitou com força. A única coisa que vai nos impedir de empreender, de lutar, é só se a gente tiver preguiça. É só se a gente tiver desânimo, não querer, aí já é outra história. Mas mesmo para quem às vezes está doente, tem alguma deficiência, mesmo isso não é limitações. Então as pessoas hoje não reagem, ficam na zona de conforto,
fica na dificuldade, fica olhando para o que não tem, às vezes para olhar as mídias sociais, as pessoas que ganham muito, que têm tanto, sendo que você pode fazer alguma coisa. Para mim, empreender não é só ter milhares de dinheiro. Quando você empreende, quando você faz, quando você tem o prazer de se descobrir, de saber do seu potencial, quando eu comecei a abordar e ver os pontos que eu poderia fazer, para mim era uma conquista. Não, gente, eu não tô rica, eu não sou rica. Meu esposo trabalha sozinho e ganha um pouco mais de um salário mínimo. Mas eu olho para tudo que eu já adquiri com muito carinho, com muita gratidão. Já esse sentimento que nós temos de gratidão pelo pouco que nós possuímos, já não deixa a gente ficar reclamando e murmurando pelo que não temos, pelo que queríamos. Então hoje pensa diferente. Você tem alguma coisa na tua casa, você tem alguma coisa na tua vida. Eu quero que você pegue o exemplo dessa viúva, que ela salvou seus filhos, e Deus, ele abençoa o esforço da nossa mão. Deus não gosta de gente preguiçoso, mas o esforço, Deus abençoa. Vai fazer alguma coisa, vai fazer um juju, vai fazer uma marmitex, vai cuidar de alguma criança. Ah, mas eu não queria fazer isso aqui é tão pouco, isso aqui é tão pequeno, isso aqui é uma profissão. Gente, Deus pode estar colocando na sua frente uma porta pequena que se abrirá para grandes portas. Você pode olhar uma agulha aposentada lá no cantinho da sua casa, um pedaço de tecido, e você pode fazer coisas com sua mão e disso Deus abrir novos horizontes, mas é necessário crer, é necessário acreditar que Deus, ele vai te abençoar, que Deus, ele vai colocar as mãos sobre o seu trabalho. Então, o conselho da palavra de Deus hoje para nós é que você não olhe para o que você não tem, mas o que você tem. O que você pode fazer não é fácil. Deus, ele vai te ensinar a cada passo que você tem um potencial. Deus, ele vai te ensinar que ele mesmo te deu uma sabedoria, ele vai te mostrar, ele vai te ensinar a trabalhar. E à medida que você for fazendo, você vai ver Deus acrescentando na sua vida. Peça sabedoria para uma administração. Não adianta ganhar rios de dinheiro e não administrar bem. Peça sabedoria. Aquilo que você fizer, gira com aquele dinheiro. Essa mulher, ela empreendeu, ela se tornou uma mulher empreendedora. E hoje é o que nós estamos fazendo, lutando para sustentar aí a nossa família, para ajudar o nosso esposo, para alcançar os nossos sonhos, é ter uma meta e sem ansiedade, gente, porque as coisas acontecem no tempo de Deus. Quando Deus está no controle, as mãos dele abençoam. Chegou o tempo de Deus na vida daquela viúva, então Deus, ele não faz nada na mágica, porque Deus, ele tem o prazer de nos ensinar a desenvolver o que ele nos deu, que é a sabedoria, que é o nosso potencial. Ele ensinou aquela mulher a se levantar. Deus quer nos ensinar a nos levantar, a parar de pensar no quanto você já sofreu, a parar de pensar naquilo que você quer lá na frente, não tem possibilidade de alcançar. Mas o que você tem agora? O que você tem hoje? Então eu quero muito que você fique com essa palavra, que você medita muito, porque pouco com Deus é muito. E quando Deus nos dá, seja pequeno, mas nos traz um sentimento de gratidão. Tem gente que tem tanto, mas não sabe agradecer por nada. E tudo que ele tem, quando ele olha, ele considera nada, porque o seu desejo é sempre intenso de ter, mas nunca há uma satisfação, porque não aprendeu ainda o segredo da gratidão. Então, fica com essa palavra. Olha para aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, na tua vida, a sabedoria, o teu potencial. Vai mexer com o cabelo, vai fazer uma unha, vai fazer alguma coisa. Deus hoje, ele te dá essa capacidade, Deus hoje te levanta para isso. Nunca se esqueça que o Senhor, ele abençoará o trabalho das tuas mãos, tá bom? Então, gente, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.